passei na frente da Gabriela, desculpa. Eu tava esperando você passar na frente, tava sendo sincero. Ah, droga. Não vai falar o tema, não? Assim, eu quero, pra continuar, eu achei que esse é o momento que você me expulsava do vídeo e falava, não quero mais nada a ver com você, vou fazer esse vídeo sozinho. Aonde? Vai, fala o tema. O tema desse terceiro vídeo da semana, as Crônicas de Gelo e Fogo, é personagens odiados e incompreendidos. Porque com tantos personagens que tem nesses livros, é meio raro todo mundo gostar de todo mundo, né? Eu acho que nem é a intenção do Martin fazer com que todo mundo goste de todo mundo. Exato. Então a gente vai falar pra vocês um personagem meu e um personagem da Veves, que são personagens que a maioria das pessoas não gosta, mas que a gente gosta e vai explicar o porquê. A gente defende com unhas e dentes e bate em quem discorda. Bem mentira. Exatamente. Eu vou começar falando, Veves, eu vou falar da Sansa Stark. O que acontece? A galera odeia ela porque, e assim, até com um pouquinho de razão, eu entendo os motivos. Porque ela é a personagem super menininha, é a personagem sonhadora, é a personagem que não consegue enxergar o jogo pelo jogo e sim prefere acreditar nas historinhas da velhinha que contava história pra eles em Winterfell sobre príncipes e contos de fada, sendo que o mundo não é assim. E acabou sendo um pouco de desserviço pra personagem porque é dessa maneira que as pessoas ainda veem a Sansa, mesmo no quinto livro, sabe? Depois que a personagem já mudou da água pro vinho. E eu discordo que ela é uma personagem que tem que ser odiada. Por quê? Porque eu acho que ela é pegar isso e aprender e realmente começar a se tornar dona do próprio nariz e quem sabe até um dia começar a controlar o próprio Mindinho, que é um dos personagens mais controladores de Westeros inteira. Então eu acho assim, ela é muito forte, ela sabe utilizar o que ela tem, que é tanto a ingenuidade, a cara de inocência que ela tem, ela não é mais inocente, mas ela sabe fazer o papel de inocente e principalmente a própria beleza dela, né? Nos próximos livros está sendo dito que existe um capítulo muito controverso da Sansa que é motivo de especulação para muitas pessoas e eu tô super ansioso para saber que capítulo é esse, porque eu super acho que ou ela vai matar o Mindinho ou ela vai matar o Robert, só dizendo. Ou o Mindinho vai tentar alguma coisa, porque eu não confio nele. O que você tem a declarar, Veves? Não, eu até confesso que no começo eu era da trupe dos Sansa Sonsa, mas de uma forma que, assim, ela é uma menina de 11 anos, ela começa com 11 anos nos livros, e ela é sonsa como qualquer criança de 11 anos seria. É muito difícil você querer que uma criança que viveu o tempo todo muito bem protegida, muito mimada até, lá junto com a família, que ela fosse ser uma super jogadora do jogo. Ela não é diferente, sabe? Eu acho meio hipocrisia das pessoas até não gostar dela por causa disso. Exato, e não ajuda nem um pouco o fato de que os outros personagens crianças do Martin são super fortes, né? São muito mais velhos do que eles deveriam ser. Então se você faz essa comparação, a Sansa realmente acaba ficando pra trás. Então, né, a Sansa é o Tommen dos Stark. Eu amo o Tommen, ele gosta de gatinhos. Outra coisa da Sansa é que eu me coloco no lugar dela e eu penso, eu não sobreviveria. Tipo, eu tenho muito claro que eu não ia conseguir manter aquela poker face que ela faz lá em Porto Real, de tipo, Joffrey mandando bater nela e ela tipo, não, eu amo ele, ele vai ser o meu futuro marido. Cara, eu não conseguiria fazer isso. E é muito engraçado quando você vê a reação inicial dela com a Jane Paul, que tava junto com ela, né? A gente esquece disso por causa da série, mas enfim. As duas estavam lá em Porto Real e a Jane surta, ela não para de chorar. E a Sansa fica, para de chorar, se comporta. Mesmo depois que os Stark já, tipo, se espalharam, metade morreu, não sei o que, ela tenta manter essa postura, porque foi o que ela aprendeu, né? Que ela tinha que ser uma senhora, e isso, pra mim, é marca de uma personagem fortíssima. Daí agora vamos pro personagem da Veves. Que é muito controverso, porque eu acho que 1% dos leitores do livro gostam, mas enfim, né? Eu estou aqui para defender Theon Greyjoy. E esse é o momento que vocês desligam o vídeo. Desliga não, fica aí pra ouvir a explicação.
Então, se eu tivesse que fazer um ensaio acadêmico sobre o personagem, eu ia começar falando que ele é um anti-herói byroniano. Vocês já, enfim, estudaram a obra do Lord Byron, vocês vão ver que ele tem muito aquela coisa do anti-herói, que ele tem uma ideia de grandeza muito... Ele tem esses sonhos de grandeza, mas ele não é nada disso, e ele faz muita besteira e se ferra muito por causa disso. E pra mim isso é o que define o Theon, porque... Pra mim, assim, tipo, o arco dele é todo muito sobre identidade. E ele, desde pequeno, ele passou, tipo, 10 anos lá nas Ilhas de Ferro e mais 10 no norte. Então acabou que no final ele não era... Ele era, tipo, muito nortenho pra ser um Homem de Ferro e muito Homem de Ferro pra ser um nortenho. E as pessoas tendem a esquecer que ele era refém do Ned Stark, ele não era o agregado dos Stark, ele não era a criança adotada por caridade. Então, assim, ele não era bem tratado lá. As pessoas olhavam pra ele e pensavam, é o filho do rebelde. A única pessoa que gostava dele era o Robb, porque o Robb gosta de todo mundo. Então, assim, ele não era... Nunca foi bem quisto em nenhum lugar que ele foi. Porque depois, quando ele volta pras Ilhas de Ferro, tipo, o pai dele humilha ele terrivelmente. Então, assim, não escusa as atitudes que ele fez de depois tomar o Winterfell, matar as crianças e tudo mais. Mas você entende a linha de raciocínio do personagem. E pra mim, né, assim, minha opinião, é o personagem mais complexo das Crônicas de Gelo e Fogo. E é o que tem agora, saindo da história em si, indo pra teoria literária, é o que tem a narrativa mais bem estruturada. A história dele é como se fosse um espelho, ele constrói a identidade dele até um ponto na Fúria dos Reis, é o segundo. E aí depois ele desconstrói no Dança dos Dragões pra depois construir de novo. E assim é muito bem feito, é tipo muito sutil, os capítulos são muito bem escritos. E ainda rola aquele momentozinho ali meio Agatha Christie, Winterfell, né, tipo, e não sobrou nenhum. É uma história muito, muito legal de ler, apesar de ser horrível, né. Mas tem uns elementos, e também tem uns elementos góticos ali pra quem gosta, enfim, de literatura do século XIX. George Martin pegou pesado e colocou muitos desses elementos na história do Theon e eu gosto bastante disso. Partindo do pressuposto que ele vai ter oportunidade de reconstruir a identidade dele, né? Então, eu acho que ele já tá reconstruindo aos poucos, porque os capítulos do Dança dos Dragões é muito legal porque você tem os nomes, né? O nome do capítulo vai mudando. Você tem 2 capítulos, 3, sei lá, como Fedor, depois vai, tipo, Príncipe de Winterfell, Fantasma de Winterfell, não sei o que lá, e o último capítulo chama Theon. E eu surtei de alegria quando eu virei a página e eu... Sério, eu fiquei muito feliz por ele. E eu acho que aos poucos ele foi... Quando ele voltou pra Winterfell, é como se tivesse rolado aquele momento Anastácia. Sabe quando a Anastácia visita o castelo lá de volta e começa... Moças dançam no ar... Enfim. Ele foi aos poucos lembrando de como é que era a vida em Winterfell e ele começou a se redimir aos poucos, porque ele foi repensando nos erros. Começou por admitir que ele queria ser um Stark. Sempre quis, tipo, out of the sea, wish I could be far off the ground. Por que eu tô cantando? Enfim, ele admitiu que queria ser um Stark, depois ele admitiu que deveria ter morrido lá no Casamento Vermelho, ele não deveria ter traído o Robb. E depois ele... A única coisa que eu acho que falta pra redenção dele, ele é entender que ele matou 2 crianças, porque toda vez que ele pensa nisso, ele fala, mas não era o Bran e o Rickon. E aí para nisso. Ele não admite, tipo, tá, mas eu matei 2 crianças inocentes. Eu acho que é isso que tá faltando. Quando ele entender isso, aí vai ser a redenção completa. Mas, de fato, essa reconstrução da identidade é como se você quebrasse alguma coisa e tentasse colar. Não vai sair perfeito do mesmo jeito. Você pode ver que ele é meio off, assim, né? Tipo, não... Enfim, não vai ser o que ele era antes. E depois de toda essa explicação, gente, não tem como você não gostar do Theon. Convenhamos. Entendeu? Super bem embasado. Parabéns, Eggs. Palma. Obrigada. Aí pega o George Martin e mata ele no primeiro capítulo 200 em Inverno. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Imagina a minha cara, eu vou tirar uma foto e deixo pra você me zoar eternamente. Eu gravo um vídeo da minha leitura. Exato. E é isso, gente. Esse foi o nosso 3º vídeo da semana, as Crônicas de Gelo e Fogo. Dá tchau pra galera, Veves. Tchau, galera.